Olá, pessoal. Então, hoje, dando continuidade à nossa disciplina, vamos falar um pouco sobre esses sistemas, sobre sistemas fluidomecânicos, né? Faz parte aí do que a gente pretende alcançar dentro da disciplina de operações unitárias, né? Falar sobre esses sistemas. Então, a gente vai falar hoje sobre bombas, né? Que são, então, sistemas fluidomecânicos que têm como objetivo, né, fornecer energia, né, energia mecânica para um fluido, para que esse fluido seja transportado de um lugar para o outro dentro da unidade industrial, né? E as aplicações são inúmeras, como vocês podem observar aqui. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, só um pouquinho. Caneta. Bom, então vocês conseguem ver aqui, né, as aplicações, diversas aplicações, né, das bombas, né. Então, esses sistemas, eles têm uma classificação de acordo com o modo que se obtém a energia a partir do trabalho mecânico, além de que também se classifica de acordo com o modo que essa energia é transferida ao fluido para que então esse fluido seja transportado, né? Então a gente tem bombas dinâmicas ou turbobombas, né? Então as bombas dinâmicas, elas fornecem energia ao líquido por meio de um impelidor, né? Ou um rotor, né? E a ação desse impelidor, esse rotor, vai aumentar a energia cinética, né, do fluido, que é transformada então em energia de pressão, né? Dentro disso, então, a gente tem as bombas centrífugas, né, que são bombas de fluxo radial, né? Então você tem dois componentes principais. Eu tenho o rotor, né, que é esse sistema aqui, né? São pás que fazem esse movimento, né? Esse movimento aqui, né? E devido a esse movimento, o fluido então é impelido, né? E tem a carcaça que fica externa ao rotor, certo? Então, o rotor ele vai se movimentar, o fluido entra por aqui, o rotor se movimenta, né, a partir da ação desse eixo, né, e aí o fluido então é impelido para as laterais, tá? Então, nesse sistema eu tenho a adição da energia a partir das pás, né, e então a pressão e a velocidade aumentam sim ao longo desse rotor. E aí então esse fluido é descarregado, como a gente viu aí, né, para que então descarregado na carcaça, onde que ele tem um formato, né, que reduz a velocidade de escoamento, né? Então, se eu essa diminuição na velocidade de escoamento, na energia cinética, se converte em aumento de pressão, tá? Então, o formato da carcaça, ele tem esse formato, né, ele é definido, né, a fim de que a seção transversal do canal aumente na direção da descarga. Então, a seção transversal do canal aumenta. Então, olha só, o fluido ele vai fazer, tá vendo aqui que tem um aumento na seção transversal, né? A fim de reduzir a energia cinética e aumentar a energia de pressão, tá? Bom, agora o próximo tipo, né, dentro dessas bombas, dessas turbobombas, são as bombas de fluxo axial. Então, toda a energia cinética ela é transmitida à massa líquida por forças de arrasto, né? Então, a direção de saída do líquido ela é paralela ao eixo, né? Esse tipo de bomba tem como função, né, quando eu desejo uma vazão elevada, né, e a carga fornecida ao fluido ela é pequena, né, é uma carga de até 40 metros. Então, as aplicações mais comuns para esse tipo de bomba são irrigação.
Tenho bombas de fluxo misto, né, em que a energia ela é fornecida tanto pela centrífuga como por uma força de arrasto, né, e aí eu tenho um fluxo misto, né, com ângulos de saída em relação à entrada de 90 e 180 graus. Tá? Tenho bombas periféricas ou regenerativas, elas são aquelas em que o fluido é arrastado através de um impelidor, de tal forma que a energia cinética inicial é convertida em energia de pressão pela redução da velocidade na carcaça. Tá? Esse tipo de bomba é utilizado aqui em alimentação de caldeiras de pequena capacidade. Então, eu preciso de vazão baixa e carga elevada. Tá? A gente tem outras bombas que são as mais usadas, é, que são as bastante comuns, né, que são as bombas de deslocamento positivo. Então, na bomba de deslocamento positivo, a energia é fornecida ao líquido que está já sob a forma de pressão. Então, não vou ter a transferência de energia, a energia cinética se transformando em energia de pressão. Não, eu já vou transferir energia na forma de pressão. Né? Então, a movimentação do líquido ela é diretamente causada pela movimentação de uma peça da bomba. Tá? Então, a característica interessante é que eu consigo manter a vazão média praticamente constante, desde que eu mantenha a velocidade constante. Tá? Então, eu tenho bombas alternadas, são bombas que têm como aplicação situações onde eu preciso de cargas elevadas e vazões baixas, né? E aí a gente tem três tipos: pistão, êmbolo e diafragma, que tem como diferença aí o mecanismo que provoca essa pressão, né? Então, essa aqui é uma pressão do tipo êmbolo, né? Então, o movimento do êmbolo, né, vai fazer com que o fluido, né, seja deslocado, tá? Então, nesse cilindro eu vou ter, nesse cilindro aqui todo externo eu vou ter eu vou ter o fluido, né? E aí o movimento do êmbolo, quando o êmbolo desce aqui, ele vai fazer com que o fluido, né, se movimente, né, para as laterais aqui, tá? Assim é o funcionamento desse tipo de bomba, tá? Aí aqui eu tenho válvulas de retenção, né? Elas vão reter, vão fazer com que o fluido ele não se desloque para essa região. Então aqui é a entrada do fluido. Então quando a bomba ela baixa, o fluido não se desloca para cá. Lembra que a gente falou de válvulas de fluxo em uma única direção. Então aqui o fluido ele não vai ir para esse sentido. O fluido só se desloca nesse sentido, que aqui é a entrada do fluido. Então quando o êmbolo desce, o fluido, apesar de vir para cá, não tem como sair. Então ele vai seguir para a válvula de descarga, né? E aí, quando ele levanta, o fluido aqui entra por aqui. E aí fecha, baixa de novo e aí sai por aqui, tá? Bombas rotativas, né? O deslocamento ele é feito aí através do movimento de dispositivos, movimentos rotacionais dos dispositivos, né? O fluido, né? A gente tem aqui bombas de engrenagem e lóbulos, né? Então, o fluido ele ocupa espaços entre os dentes ou entre os lóbulos e ele é impelido para fora da carcaça devido a essa rotação. Vamos ver, ó. Então, aqui eu tenho a aspiração e descarga, da mesma forma que eu tenho aqui, ó, aspiração e descarga, tá? Então, eu vou ter aqui por exemplo, essa engrenagem se movimentando, né? E aí o fluido ele vai ser aspirado, né? Então, quando o fluido ele passa por esses dentes, ele é pressionado, né? E devido a esse movimento aqui, há uma descarga, né? Um aumento de pressão aqui, ele é descarregado. Da mesma forma aqui na de êmbolo, de lóbulos, né? A gente tem as de parafusos, de palhetas deslizantes, você vê que tem regiões aqui, a gente tem um eixo excêntrico, né? Diferenças nos volumes aqui para que exatamente
ocorra essa variação de pressão aqui dentro. E aqui a gente tem uma bomba bastante comum, que são as bombas peristálticas. O fluido está aqui dentro de uma tubulação flexível, e eu tenho rotores aqui com umas rodinhas, e essas rodinhas vão pressionar o fluido aqui, fazendo então com que ocorra um movimento, tá? Então, esses são os principais tipos de bombas, né? Então, o que que a gente quer? A gente quer aumentar a carga, né? Eu quero que o fluido, ele cause um aumento de energia para que, que fluido não, que a bomba cause um aumento de energia para que esse fluido seja deslocado. Então, ela vai ocasionar um aumento de carga, né, nesse sistema. Então, o aumento real da carga, ele é dado por essa equação aqui, onde se considera o ponto de entrada do fluido, né, e o ponto de saída na bomba. Então, você vai ter aqui nos pontos de entrada e saída dados de pressão, né, de velocidade, e no caso aqui eu vou ter diferença né, de altura aqui entre o ponto de entrada e o ponto de saída. E então, com isso, eu consigo determinar qual é o aumento real da carga devido à ação dessa bomba, tá? A partir dessa equação aqui, né? A potência transferida ao fluido, né? O quanto de potência que é transferida ao fluido é dado, né? A partir das características do fluido, do peso específico, da vazão do fluido, né? E do aumento real da carga. E aqui, então, consigo calcular a potência transferida, né? E a eficiência global, né, do sistema, ela é dada pela relação entre a potência transferida ao fluido e a potência que o eixo transfere ou fornece à bomba. Então, é como se eu calculasse um percentual de toda a energia que é transferida para esse eixo. De toda a energia que é transferida para esse eixo, quanto que é transferido para o fluido. E uma parte vai se perder na forma de calor, né? Então, a figura aqui, a gente tem a figura 5, né? Ela tem, ela mostra a variação da carga manométrica, a potência de eixo e a eficiência de uma determinada bomba a uma determinada rotação, em função da vazão, da capacidade da bomba, o quanto que ela fornece de vazão, né? E a figura 6 mostra a curva característica da bomba para diversos diâmetros de rotores. Então, o que, que eu tenho aqui? Né? Eu tenho aqui carga, potência e rendimento, tá? Vazão. Então, aqui eu tenho como que a carga se comporta, de acordo, vou aumentar a vazão, a carga vai reduzindo com o tempo, de acordo com o aumento da vazão, né? A potência, né, também, ela, na verdade, a potência ela vai aumentar de acordo com o que eu aumento de vazão até atingir um patamar aí, né? E o rendimento, eu tenho um aumento do rendimento com a vazão até que se atinja um ponto de máximo rendimento. Esse ponto de máximo rendimento é a vazão de projeto, é o máximo que eu quero, tá? E aqui eu tenho, né, curvas parecidas com essa, mas aí com curvas com diferentes diâmetros de rotores, né? Então eu tenho diferentes diâmetros de rotores, né? E aqui as curvas de rendimento, de carga, né? De acordo com a vazão. Então, só uma interpretação desses gráficos, né? Então, a carga desenvolvida por uma bomba com vazão nula, representa aumento ou descarga zero. Então, a carga desenvolvida por uma bomba com vazão nula, então, vazão nula, qual é a carga, né? Representa o aumento de carga de pressão com a válvula de descarga fechada. É como se tivesse fechado a saída e ligado à bomba. Quanto que ela forneceria de carga, certo?
Então, como eu não tenho escoamento com a válvula fechada, a eficiência é nula. Então, a eficiência aqui, ela é nula, certo? E a potência fornecida à bomba, o W, ela é dissipada com o calor. Então, a potência aqui é dissipada na forma de calor, certo? Quando a vazão na bomba ela é aumentada a partir da vazão nula, aumenta a vazão a partir da vazão nula, de zero, né? A potência de acionamento da bomba aumenta. A potência de acionamento vai aumentar, né? Abrir a válvula de saída, atingindo o máximo, né? E apresenta uma queda nas proximidades de descarga máxima. Então, eu vou, é como eu falei, aumenta, atinge o máximo e apresenta uma descarga, né? Então, eu posso calcular a eficiência da bomba, né? Então, a eficiência é função da vazão e ela atinge o máximo numa determinada vazão, que é a vazão de projeto, né? Então, eu sempre quero que essa bomba opere próximo a essa região de vazão máxima. Então, essas curvas aí, elas são importantes para a gente selecionar, né, a nossa bomba. A gente sempre vai querer que ela trabalhe aqui, né? Bom, um problema muito comum encontrado aí em bombas é a presença de cavitação. Então, esse é um problema que pode ocorrer em qualquer máquina que trabalha com líquido, né? Sempre que a pressão estática local ela cair para abaixo da pressão de vapor do líquido. Então, quando ocorre a queda da pressão local abaixo da pressão de vapor, né, esse líquido ele passa instantaneamente do estado líquido para vapor. Quando acontece isso, ocorre o aparecimento de bolhas, cavidades, regiões, espaços vazios, vamos dizer assim, onde eu não tenho fluido, não tenho líquido, eu tenho só o vapor, né? E esse, né, então, aqui só para falar que o tamanho e a forma da cavidade são influenciados pelo campo de pressão e, assim, o escoamento pode se tornar transiente. Então, se eu tiver a presença dessas bolhas, né, o movimento das tuas palhetas ou do teu sistema, ele pode trabalhar em falso, né? Então, quando ele acontece isso, vai ter variação, né, na vazão. Uma vazão que seria constante, ela vai começar a oscilar, né? Essa oscilação, ela vai ocasionar a presença de vibrações, né? Em algumas situações, né, as pressões superficiais podem se tornar localmente altas quando a bolha de vapor implode. Então, quando essa bolha ela implode, né, ela desaparece devido à variação das pressões locais, pode ocorrer o aparecimento de danos nos sistemas, né? Então, perfurações, vazamentos, né? Então, para caracterizar o potencial de cavitação dessa bomba, então isso daí é muito importante, porque ninguém quer que apareça isso, então eu preciso analisar o sistema, né, para que a gente não trabalhe em situação de cavitação. Então, para determinar isso, o potencial de cavitação, se utiliza a diferença entre a carga total na seção de sucção e a carga de pressão relativa à pressão de vapor do líquido. Então, vamos lá. Então, essa posição de referência é a linha de centro da seção do rotor. Então, essa diferença entre a carga total, né, na região de sucção da bomba e a carga de pressão relativa à pressão de vapor é chamado de NPSH, Net Positive Suction Head, ou altura de sucção positiva. Tá? Então, o NPSH é dado por essa equação, onde se considera a pressão, é, a pressão do fluido, né? A velocidade, a vazão do sistema e a pressão de vapor. Então,
Então, dois valores me interessam muito, que é o NPSH requerido, né, que é aquele que deve ser mantido para que a cavitação não ocorra, né, e a determinação do NPSH requerido ela é experimental, tá? Então, para determinar o NPSH requerido, tem que fazer o teste com as bombas para detectar essa curva, tá? E o segundo valor é o, é o NPSH disponível, que é o que me interessa, é o que que representa o que realmente eu tenho aí nesse sistema, né? Que também, né, pode ser obtido experimentalmente ou calculado. Então, o que, que eu vou dar aqui? Um exemplo, né? Então, a figura 7 é uma instalação de uma tubulação de alimentação, né? Eu tenho aqui o plano de referência na região central aqui da bomba, tá? Tem o ponto 2 é onde é a bomba, o ponto 1 aqui é a região superficial do fluido, né, nesse tanque. Então, vou aplicar a equação de energia entre a superfície livre do líquido, onde a pressão é a pressão atmosférica, aqui nesse ponto 1, né? E um ponto na seção de sucção da bomba, é aqui, próximo à alimentação do rotor, tá? E aí, essa equação representa esse balanço de energia, essa equação de energia aplicada nisso. Então, eu tenho, né, a pressão atmosférica, né, que é a pressão aqui, né, a altura nesse ponto, a pressão naquela região, ao volume naquela região. Na verdade, aqui não é volume, aqui é velocidade naquela região. Desculpa, eu falei antes volume, né? Velocidade. E o somatório de HLT. O HLT ele representa a perda de carga total no escoamento entre a superfície do líquido, livre do líquido e a seção de entrada. Isso aí a gente calcula, né? Considerando toda a tubulação, quanto que tem de perda de carga aqui, né? Qual a energia necessária para eu conseguir transpor todo esse sistema aqui, toda essa tubulação, essa conexão. Esse é o HLT. Então, a carga disponível na entrada do rotor, ela é dada por essa equação aqui, né? Só foi rearranjada essa equação aqui. Então, a carga disponível na entrada do rotor, né, ela é dada por NPSH disponível, que é a pressão atmosférica menos E1 menos o somatório de HLT menos o PV sobre gama, tá? Pressão de vapor sobre gama. Então, e o NPSH disponível. Assim, então, a bomba ela tem que operar sempre na seguinte situação: quando o NPSH disponível tem que ser maior ou igual ao NPSH requerido. Então, essa equação ela mostra aqui que o NPSH disponível ele diminui, né? Ele diminui com o aumento da altura, né? Para a bomba localizada acima do nível da superfície do líquido. Então existe um valor crítico, ZL aqui, Z1, né? Acima do qual a bomba não pode operar sem cavitação, tá? Então, a gente tem aqui a carga, a variação da carga, e a gente tem uma condição aqui de V máximo, onde, de vazão, né? Onde a partir desse ponto eu tenho cavitação, e aqui para baixo eu não tenho. Então, esse ponto ele é definido, né, graficando o NPSH requerido pelo NPSH disponível. Na verdade, o NPSH disponível pelo NPSH requerido, tá? E aqui eu tenho o ponto de vazão máximo. E aí, a partir para baixo desse ponto, sem cavitação, para cima, com cavitação, tá? Então, aqui, vamos falar aqui das características do sistema e a escolha da bomba, né? Então, vamos considerar primeiro uma bomba que onde eu quero tirar líquido desse ponto aqui, né? Desse tanque aqui, e transferir para esse outro tanque, tá? Então, primeiro, né, eu vou aplicar o balanço de energia, né, a equação aplicar a equação de energia entre os pontos 1
e 2, né? Aplicando isso, eu vou ter que a carga real transferida ao fluido, HB, ela é a diferença de altura entre os pontos 1 e 2, mais o somatório de toda a perda de carga do sistema, considerando toda a entrada daqui né, essa regiãozinha de entrada, toda essa tubulação, essa curva, essa região aqui, tudo isso, a válvula, tudo isso, então, deve ser considerado, né? Então, sabe-se, né, que o escoamento em dutos, né, no escoamento em dutos, o HLT, ele varia aproximadamente com o quadrado da vazão. Isso aí foi obtido experimentalmente. Então, a gente vai substituir o HLT por KQ ao quadrado. E o K é uma constante que ela vai depender do tamanho e comprimento dos condutos, dos fatores de atrito e dos coeficientes de perda de carga localizados. Então, a equação 9 ela é denominada de equação do sistema. Então, e mostra como a carga real ela é transferida ao fluido e como ela está relacionada com os parâmetros do sistema. Então, quais são os parâmetros do sistema que ela está relacionada? Altura, perda de escoamento, tá? E cada sistema ele vai ter uma equação específica, porque vai depender desses valores, né, e das características, por exemplo, desse parâmetro, tá? Então, se eu colocar duas curvas no mesmo gráfico, o ponto de intersecção dela vai representar o ponto de operação do sistema. Então, é o ponto, esse ponto fornece a vazão e a carga que satisfazem tanto a equação do sistema quanto a equação da bomba. Tá? Então, a equação do sistema, ela vai, né, considerar, vai me dar a carga necessária para que eu consiga vencer tudo isso daqui até chegar aqui. E a equação da bomba, ela vai me dar o quanto de carga que a bomba fornece, né? E aí, então, né, eu vou ter aqui a curva do sistema, que é essa curvinha pontilhadinha aqui, tá? E a curva de comportamento da bomba, que é essa curva cheia aqui. O ponto de intersecção entre eles vai me dar qual a vazão de, né, funcionamento desse sistema. É o ponto de operação, tá? Nesse mesmo gráfico aqui eu tenho a eficiência, né, da bomba. Então, a gente quer que se opere o mais próximo possível do ponto de maior eficiência. Então, a gente tem aqui a curva de maior eficiência, então a gente vai operar aqui o mais próximo possível desse ponto. Se eu tiver qualquer, por exemplo, eu tenho esse sistema aqui, em vez de eu ter essa válvula aqui, eu vou trocar, vou botar outra válvula. E aí, o que vai acontecer com o meu sistema? Ele vai mudar vai alterar a curva do sistema. Se eu alterar a curva do sistema e mantiver a mesma bomba, eu vou alterar o ponto de operação. E aí, então, eu vou ter uma outra vazão máxima de operação. E isso precisa ser considerado, né? Porque eu posso ter problemas no sistema, tá? Bombas em série ou em paralelo. Então, eu posso arranjar as bombas uma atrás da outra, ou elas operando uma ao lado da outra, né? Então, quando as bombas elas são colocadas em série, a curva característica do conjunto de bombas é obtido adicionando-se as cargas da bomba na mesma vazão, né? Então, eu tenho bomba A e bomba B, a bomba da associação, ela se adicionam as duas. E aí tem uma mudança, né? Aqui, essa seria a curva desse novo sistema com as duas bombas, né? Aqui você pode notar que quando eu mudo de um sistema quando eu somo essas duas vazões, essas duas curvas características, eu vou ter uma modificação, né, no ponto de operação, né? Eu vou ter, por exemplo, um aumento na vazão de operação
e eu vou ter um aumento na carga de operação, né? Tá aqui do sistema, né? E, por exemplo, tá aqui a da bomba A e aqui a da bomba B, né? Então, são dois. Eu vou ter um aumento nesses valores, né? Devido à associação das bombas. Mas não, elas não vão dobrar, mas vai ter um aumento, tá? E aqui também, para duas bombas operando em paralelo, né? A curva característica é obtida adicionando-se as vazões na mesma carga. Então, aqui eu adicionam-se as cargas das bombas na mesma vazão, quando eu opero em série. Quando eu opero em paralelo, eu adiciono as vazões na mesma carga. Mantenho a carga e aumento a vazão, só adiciono as vazões. Então, da mesma forma, eu teria aqui uma carga da B, a carga da A e a carga do sistema, né? E aqui as vazões, né? Do sistema, das bombas em separado e dela somada. Então, a vazão não é igual ao dobro do valor original, né? Não é igual ao dobro. E é isso. Então, é interessante que vocês deem mais uma lida, peguem essa aula, assistam várias vezes. Se tiverem dúvida, me avisem, né, das dúvidas que vocês têm. Estou disponível aí para tirar qualquer dúvida de vocês, tá? Eu agradeço pela atenção e um abraço a todos.